nessa noite de uma sexta-feira 13, né? Para que a gente possa compartilhar desses conhecimentos. Então, para quem não conhece, ou só para ter uma lembrança, a gente tem aí o Daniel Goleman, né? Ele é, na verdade, psicólogo, assim, a sua origem mesmo, né? Ele vem da psicologia. E eu acho interessante que muitos aí de renome também vêm. Eu me lembro de ter lido um livro chamado Rápido e Devagar, que é um prêmio Nobel de Economia tido por um formado em psicologia, né? Que é o Daniel Kahneman, se não me engano. Acho que se eu tiver outro filho, eu vou botar o nome de Daniel, viu, Marcelo? Marcelo Barbosa Daniel. Entendeu? Entendi. Daniel Kahneman fez o livro, se não me engano, Rápido e Devagar, um livro também fenomenal, e o cara é ganhador de um prêmio Nobel. Então, esse é o livro que a gente vai falar hoje aí do Daniel Goleman, o Foco, tá? Como eu disse, ele é um escritor de renome internacional, é um psicólogo, jornalista da ciência e consultante incorporado. Concluiu o PhD dele em Harvard, foi professor de Harvard, né? Em uma oportunidade, eu me lembro que o Marcelo falou para mim que tinha ido lá em Harvard e que era legal ir lá, né, Marcelo, para ter a experiência. Assim, aquilo que a gente ouve, né? E a leitura, ela tem entre outras contribuições, ela traz para a gente a oportunidade de viagens que fisicamente a gente ainda não fez. E aí, no momento que a gente já viajava, né, para aquele lugar e tem a oportunidade de estar lá fisicamente e ver a grandiosidade, não só física do lugar, da estrutura, mas também ver a grandiosidade do entusiasmo e da história que está envolvido. Então, você poder ver os quadros de quantos presidentes saíram de Harvard, e aí quando você amplia isso para outras áreas, você tem a felicidade de ver alguns cases que eles tratam como se fosse você estivesse numa loja de diamantes e de joias, aonde você tem todo um foco de iluminação voltado para aquela joia. E eles têm um conceito muito legal, que são cases mundiais, tratam de uma maneira assim como se fosse uma joia. E um dos cases que mais me chamaram a atenção lá, apesar de hoje não fazer mais parte direta, assim, porque quem está à frente da empresa não são mais quem fundou, nem a segunda geração, o case da Casas Bahia. Então, assim, eu fui no lugar dos cases mundiais e aí eu tive a oportunidade de ver o case da Casas Bahia e era um material, um estudo muito profundo, mas eles têm como cultura definir o case numa palavra, né, ou numa frase, e eles falavam que o Samuel Klein, o fundador da Casas Bahia, entendia da alma de pobre, ou seja, era o cara que no mundo, para fazer relação comercial, ninguém entendia mais da alma do pobre do que o Samuel Klein. Isso, Harvard reconhecendo isso. E aí você pode ter uma percepção totalmente pejorativa dessa afirmação, e eles, como eles têm uma visão científica, não tem nada de pejorativo. Ele dizia o seguinte: ele sabia que o pobre tem como seu principal patrimônio o nome. Por isso, ele não se preocupava com os critérios formais das instituições de crédito e dava crédito sem fazer quase exigência nenhuma. Porém, ele sabia também que o pobre não faz conta. Então, o pobre só se preocupava se, na verdade, cabia no bolso. E aí, o pobre pagava 3 vezes mais do que o rico pelo mesmo material. Porque, como ele só se preocupava com as parcelas, ele só fazia a conta se ia conseguir pagar no mensal, né? E o terceiro, que foi o que o filho destruiu, e aí acabou destruindo todo o sucesso do pai, é porque ele entendia que o pobre precisava ser tratado com mais respeito do que o rico. Então, ele culturalmente entendia que a entrega era um momento em que o pobre precisava ter uma experiência que ele nunca tinha tido em nada que ele comprou. E aí ele tinha como cultura alguns cases que ele desmontava a porta do barraco de uma empregada doméstica, botava a geladeira lá dentro e depois botava a porta de novo. E quando o filho assumiu, o filho disse que
a parte logística não era atividade fim de uma empresa de varejo e vendeu. E aí terceirizou a entrega, e aí, infelizmente, as empresas que entregavam não faziam parte, né, do core business do negócio e passaram a tratar o pobre como a maioria das pessoas tratam, e aí a Casas Bahia foi vendida para o grupo, que hoje não é nem mais Pão de Açúcar, agora tem outro Via nome Varejo, aí, né? Via Varejo. Via Varejo. Né? É isso então, aí. assim, é bacana estar lá e ver como é que os caras conseguem... E aqui, pô, dificilmente você vê alguém conversando e convertendo a inteligência de um homem que quase não foi à escola em algo que precisa ser estudado em Harvard, né? Aí você entende por que os caras estão lá. A história do Samuel Klein está dentro de um... É tipo um tóter, assim, com um negócio de vidro, com Samuel Klein lá, o homem no mundo que mais entende da alma de pobre. Como se fosse aqueles livros que o pessoal coloca ali no Harry Potter, né? Bota dentro de uma cripta, ou seja, é uma joia para ele, né? É uma joia, e aí você né, falando do ensino, eu aí lembro você de não tem uma universidade no Brasil que tenha estudado Samuel Klein como Harvard. E o Harvard está lá no final lá do outro lado do mundo e está sabendo o que está acontecendo aqui. Aí você vê os reacionários, os Estados Unidos quer tomar o Brasil, os Estados Unidos quer fazer não sei o quê. Aí você vê essas ideias malucas, os caras não precisam, os caras estão na frente, eles valorizam aqui aquilo que a gente não valoriza. Nunca ouvi falar em uma universidade, nem USP, nem UFRJ, nem em nenhum outro lugar, tão bem falado e conhecendo tanto a história de um brasileiro bem-sucedido como os caras estão lá. Eles não precisam de nada, cara. Os caras estão na frente. É cultura. É cultura, mas eu fiquei muito feliz de ter ido lá. Só me expandir um pouquinho, Anderson, porque eu acho que o nosso país precisa reconhecer mais o que a gente tem de valor. E se a gente tivesse estudado Samuel Klein, a gente talvez tivesse mais preparado para gerir as nossas empresas. É verdade, é cultural, né? E o Goleman, ele vendeu no mundo todo mais de 5 milhões do livro mais famoso dele, que é esse aí, o Inteligência Emocional, de 1995. Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar desse livro, né? Que ele acabou trazendo esse conceito, né, de coeficiente emocional, de inteligência emocional, trouxe essa cultura para a gente, né? E vê que vem lá de trás, vem lá de 1995. Colocou no nosso cotidiano essa palavra aí, inteligência emocional, né? E hoje, como um novo nome para uma velha coisa, né? Se a gente puder falar assim, a gente ouve falar aí sobre mindfulness, né? Que é a atenção plena. Então, quem está hoje navegando na inteligência emocional e no foco, com certeza entende o que está sendo passado em termos de atenção